Existem coisas na Bíblia que você provavelmente nunca vai entender se você ler apenas a Bíblia. Existem livros secretos, conhecidos como apócrifos. E eu quero te mostrar um pouco de como esses livros nos ajudam a entender a própria Bíblia. A única coisa que eu te peço é que você curta esse vídeo e se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Pois bem, o que são livros apócrifos? Como eu já disse, eles são livros que se identificam como livros secretos. O próprio nome apócrifo vem daí, de um livro secreto, oculto. É isso que significa em grego a palavra apócrifo. Porque durante um tempo se imaginava que esses livros eram livros secretos, um conhecimento secreto. No período em que Jesus viveu, o período que nós conhecemos como judaísmo do Segundo Templo, circulava uma narrativa de que além daqueles livros considerados escritura sagrada pelos judeus amplamente, livros publicamente lidos e conhecidos, havia também certos livros, numa quantidade muito maior, que continham uma sabedoria que não poderia ser divulgada. Eram livros secretos, por isso. Então o nome apócrifo é parte da propaganda desses livros. É parte do apelo que eles tinham. Eles eram divulgados como sendo essa literatura, esses livros secretos e, portanto, contendo uma sabedoria não destinada para todas as pessoas. Então, com o tempo, os cristãos passaram a chamar de apócrifos, principalmente, aqueles livros que eles não consideravam canônicos, não consideravam como regra. Esses livros não foram incluídos no cânon porque não eram amplamente usados pelos cristãos, mas apenas em alguns lugares. Alguns desses livros, como o Apocalipse de João, pareciam destinados a isso também. O Apocalipse de João, aqueles livros que estão no final do Novo Testamento, pareciam destinados a não terem ampla aceitação e, portanto, não serem tratados como canônicos. Mas com o tempo o foram. Então é importante distinguir aqui. Apócrifos são esses livros que nós consideramos como não canônicos. Essa é a maneira como nós principalmente os denominamos hoje. Livros que não são considerados canônicos. Outros livros podem ser chamados de pseudepígrafos. Então, um livro pseudepígrafo é aquele que se porta, ou que é atribuído, a uma figura bíblica importante. Ou seja, o autor suposto é um autor pseudônimo. E esse pseudônimo remete a alguma figura bíblica importante, geralmente a algum profeta ou algum patriarca do Antigo Testamento ou depois também do Novo Testamento. Então, vários livros apócrifos são também pseudepígrafos. É muito comum entre os livros apócrifos essa atribuição, porque esses personagens bíblicos importantes, esses grandes profetas, teriam esse conhecimento secreto. Então, os acadêmicos discutem também se existem livros canônicos pseudepígrafos. Um exemplo é a discussão em torno da autoria do Evangelho de João, sobre quem escreveu o Evangelho de João. E existem também livros que nós chamamos de deuterocanônicos. Livros que, por exemplo, no catolicismo, são aceitos como canônicos no Antigo Testamento e que não são aceitos pelos judeus como parte dos livros sagrados deles. É uma extensão do cânon, digamos assim. Então, isso acontece porque o Antigo Testamento cristão original era predominantemente aquilo que nós chamamos de Septuaginta, a escritura sagrada do Antigo Testamento em grego. E a Septuaginta tem um cânon mais amplo. Além daqueles livros que eram aceitos pelos judeus, que se tornaram canônicos, a Septuaginta inclui outros livros, como, por exemplo, Terceira e Quarta Macabeus, as Odes de Salomão, etc. Então, existe aqui uma literatura mais ampla. E vários desses livros eram usados também entre os cristãos. As cópias que circulavam da Septuaginta na Antiguidade não tinham um cânon fixo, você não tinha um editor ali que controlasse, né, essa reprodução desses livros. Então, o cânon da Septuaginta também flutuava um pouco, mas ele incluía, geralmente, livros além do cânon judaico. E, por isso, os cristãos passaram a usar amplamente esses livros. E os pais da igreja testemunham que havia diferença entre eles a esse respeito. Santo Agostinho e Eusébio dão a entender que havia vários cânones diferentes nas comunidades, nas igrejas, digamos assim, nas dioceses. Havia cânones diferentes. Havia uma grande concordância, mas sobre alguns livros haveria essa discordância.
Então, São Jerônimo e Santo Atanásio, por exemplo, defendem um cânon mais estrito, próximo do cânon judaico. Santo Agostinho defendeu um cânon mais amplo. Então, veja, você tem ali comunidades cristãs em comunhão uns com as outras, mas que não tinham ainda um cânon bíblico definido. Então, esses livros deuterocanônicos eram lidos e conhecidos dos primeiros cristãos, inclusive dos apóstolos, da época apostólica e de eras posteriores. Então, por isso, o Novo Testamento tem várias alusões a livros como Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Siracida, aos livros de Macabeus, etc. Então, não é difícil encontrar na internet, se você quiser pesquisar sobre as alusões dos livros do Novo Testamento a esses livros, momentos em que eles usam esse livro, não é difícil você encontrar isso. Eu vou colocar aqui na descrição um link onde você pode conferir algumas dessas citações. Existem listas com tamanhos diferentes, porque a alusão nem sempre é fácil concordar se ela existe ou não. De toda maneira, existem muitos grupos, agrupamentos de livros apócrifos. Um exemplo de livro ou de literatura apócrifa são os livros gnósticos, especialmente os evangelhos gnósticos, como os da biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, descobertos em 1945. Os dois exemplos mais famosos de evangelhos gnósticos, ou seja, evangelhos apócrifos de teologia, de doutrina, de religião gnóstica. É o Evangelho de Judas e o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Judas, muito famoso pelo seu conteúdo, e o Evangelho de Tomé, muito famoso também porque ele foi provavelmente escrito muito perto da época do Novo Testamento. Então, embora eles tenham uma teologia gnóstica em graus variados, eles nos ajudam a entender muito de como era o mundo religioso cristão primitivo e como as tradições cristãs circulavam. Então, eles nos ajudam a mapear essa história. Muito do nosso conhecimento sobre o gnosticismo, por exemplo, é enviesado, porque as nossas fontes mais importantes historicamente eram fontes cristãs, contrárias, hostis ao gnosticismo. Então, para nós entendermos o gnosticismo, é importante o uso dessas fontes. E quando nós entendemos o gnosticismo melhor, nós entendemos melhor as origens cristãs. Outro grupo, nós podemos dizer assim, de livros apócrifos são livros judaicos, como os famosos manuscritos do Mar Morto, descobertos ali entre 1946 e 1956. Além de livros bíblicos, lá foram encontrados diversos outros livros, como fragmentos do livro de Enoque e várias obras de teor apocalíptico. E existe um terceiro grupo que são livros apócrifos cristãos, escritos ao longo dos séculos, como o interessantíssimo Evangelho de Nicodemos, escrito por volta do século IV, e que nos ajuda a entender como os cristãos daquele período imaginavam a descida de Cristo ao inferno. A gente pode falar do Apocalipse de Pseudo-Metódio, um apocalipse posterior ao surgimento do islamismo e que procura lidar com isso também. Outro livro interessantíssimo, cujas raízes remontam ao século II, é o Proto-Evangelho de Tiago, conhecido também nas suas fontes mais primitivas, ou seja, nas suas versões mais primitivas, como Gênesis de Maria, que tem um valor histórico muito importante, não só porque era amplamente usado pelos cristãos, embora não fosse usado dogmaticamente, mas ele era popularmente muito usado pelos cristãos como fonte de conhecimento a respeito da vida da Virgem Maria. E isso estando muito perto da vida dela, né? Não são tantas décadas assim que separam a vida de Maria da escrita do Proto-Evangelho de Tiago na sua versão mais primitiva, mais antiga. Então, esses são os três grupos principais. A gente tem apócrifos que são gnósticos, cristãos e judeus. Então, eu disse que o Novo Testamento tem alusão a esses livros deuterocanônicos. Ele usa esses livros deuterocanônicos. Mas existe um livro apócrifo a que o Novo Testamento não apenas alude, mas que o Novo Testamento cita diretamente um livro apócrifo. Não é parte daqueles deuterocanônicos. É outro livro. É o livro conhecido como o livro de Enoque, ou o primeiro Enoque. E eu quero usar esse livro aqui como um exemplo da importância dos apócrifos. Depois a gente pode falar também sobre outros em vídeos posteriores. Mas o livro de Enoque, conhecido como primeiro Enoque, chamado assim como primeiro Enoque porque existem outros livros que são também, de maneira pseudônima, atribuídos a Enoque. Seriam o segundo Enoque, terceiro Enoque. Então, o livro de Enoque é um livro apócrifo, pseudepígrafo. Não foi escrito pela figura de Enoque. Na realidade, quando a gente observa as características do livro, da literatura de Enoque,
a gente vê muito daquilo que é marca do período do judaísmo do Segundo Templo, e a linguagem, o tipo de linguagem que se utiliza ali não é uma linguagem anterior, é uma linguagem próxima, relativamente próxima da época de Jesus, alguns séculos antes de Cristo. O Evangelho, o livro de Enoque começou a ser escrito, possivelmente as suas partes mais antigas são do ano 350 a.C. ou até mesmo antes disso. Embora geralmente o consenso seja de que o livro de Enoque seja uma literatura posterior ao exílio. Existem algumas vozes, né, como a da Margaret Bach aqui, vem no livro de Enoque uma tradição pré-exílica, mas aquilo que é o consenso mais amplo na academia, entre os eruditos, é que o livro de Enoque é uma tradição pós-exílica, posterior ao exílio, mas comparado a outros livros que nós temos ali do judaísmo do Segundo Templo, é bastante antigo. Né? O livro de Enoque é bastante antigo. Então, o livro de Enoque expande principalmente 3 narrativas que nós encontramos no livro do Gênesis. Ele se conecta, de muitas maneiras, a outros livros do Antigo Testamento. Mas ele expande principalmente 3 narrativas do livro do Gênesis. Gênesis 5:24, a primeira. Trata de maneira muito sumária a vida de Enoque. Então, a vida de Enoque é tratada em um versículo. Os 2 versículos anteriores mencionam, mas a vida de Enoque é narrada em um versículo na Bíblia. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Gênesis 5:24. Então você lê esse versículo e pergunta, peraí, calma, mais devagar. Quem é esse Enoque? Foi o que ele fez? Como assim ele não foi mais visto? Como assim ele andou com Deus? Como assim Deus o levou para junto de si? Isso aqui é uma história importante, Bíblia. Por favor, me diga mais sobre esse homem. Não tem mais. Basicamente é isso. A segunda narrativa é a narrativa dos gigantes, em Gênesis 6, do 2 ao 4. O texto diz assim: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que, entre todas, mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Então essa é a segunda narrativa, que numa interpretação, tanto cristã como judaica, mais antiga, ou seja, os intérpretes judaicos e cristãos mais antigos a que nós temos acesso, interpretavam esse texto como sendo a união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, ou seja, a união entre criaturas celestiais e mulheres humanas. E essa união entre criaturas celestiais, geralmente nós chamamos de anjos, mas aqui são chamados de filhos de Deus. Esses filhos de Deus, essas criaturas celestiais, se unem às mulheres humanas e geram gigantes. Então essa é a narrativa bombástica, né? E a terceira narrativa que é utilizada é a narrativa do dilúvio, que é desse capítulo 6 do Gênesis em diante, a narrativa mais conhecida, digamos assim. Então você tem a ascensão de Enoque, você tem os gigantes como descendentes dos filhos de Deus, e você tem o dilúvio. E o livro costura esses 3 eventos de uma maneira bem interessante. Então, o livro de Enoque narra essa jornada celestial de Enoque e de como essa jornada se relaciona com outros eventos do mundo, o tipo de conhecimento que Enoque tem quando ele tem essa ascensão celestial. Então, o livro de Enoque, ele costuma ser dividido, organizado em 5 partes. Você tem a primeira parte, que é o livro dos vigilantes, é a parte mais famosa, digamos assim, do livro. Você tem a segunda parte, que é o livro das parábolas de Enoque. Terceiro, o livro astronômico. Quarto, o livro dos sonhos. E quinto, a epístola ou carta de Enoque. Então, o problema inicial no livro dos vigilantes são essas criaturas celestiais. Então, nesse livro, o problema inicial é que os gigantes, descendentes dos vigilantes, estavam causando um morticínio na terra. E o clamor das almas que morreram ascendeu até os arcanjos, que intercedem por eles a Deus. Então, esses arcanjos, a figura dos arcanjos aqui é uma figura importante na literatura enóquica e particularmente no livro primeiro Enoque. Esses anjos, essas criaturas celestiais, esses arcanjos recebem vários nomes, e vários agrupamentos. Você tem num dado momento 4 arcanjos, você tem num outro momento 7 arcanjos, mas esses 4 principais seriam 3 deles conhecidos já na literatura bíblica, muito famosos: Miguel, Gabriel e Rafael, conhecido pelo livro de Tobias, e você tem um 4º anjo, que é o anjo Uriel. Então, o problema inicial é esse: você tem os gigantes causando morticínio, as almas que morrem
oram e pedem aos anjos que intercedam por elas, os anjos intercedem por elas a Deus. Essa é a narrativa básica, digamos assim. Então, Enoque age como um profeta enviado por Deus para condenar os anjos caídos através da sua mensagem. Esses anjos são quem ensina aos homens segredos terríveis, como a metalurgia para a guerra, a feitiçaria e diversas outras artes. Então, esse e os demais livros também descrevem as diversas revelações que Enoque teve a respeito da cosmologia, das criaturas celestiais, da escatologia, do Messias. Então, o livro de Enoque inclui a própria transformação de Enoque. Ele se torna uma criatura celestial. E essa ascensão de Enoque é expandida pela tradição enóquica, pelos outros livros pseudepígrafos de Enoque. Então, o livro de Enoque prepara muito daquilo que será a teologia cristã e foi a teologia cristã. Temas importantes como, por exemplo, a identificação do Messias com o Filho do Homem. Você tem ali no livro do profeta Daniel, um livro também apocalíptico, pelo menos na sua segunda parte, uma figura, capítulo 7. Essa figura é o Filho do Homem. E o Filho do Homem ali é quem recebe o reino que não terá fim. Então, essa figura não é identificada ali como Messias. Se nós lemos apenas o capítulo 7 de Daniel, o Filho do Homem é identificado como sendo o povo dos santos do Altíssimo. Então, o Filho do Homem é uma figura coletiva, digamos assim. Ou seja, não existe aí uma identificação. Não se diz ali que é um Messias. Na realidade, o Antigo Testamento canônico não diz que ele é um Messias em nenhum lugar, Filho do Homem. O livro de Enoque é a primeira obra que faz essa junção. O Filho do Homem é o Messias. Então isso é muito importante para os cristãos. Quando o Novo Testamento é escrito, Cristo ali nos evangelhos, nos 4 evangelhos canônicos, principalmente na tradição sinótica, mas nos 4 evangelhos canônicos, ele se identifica como Filho do Homem. Ele é o profeta que anuncia o Filho do Homem, que é ele mesmo. E então existe já ali uma conexão entre o Filho do Homem e o Messias no Novo Testamento. E quando surgiu essa conexão? No livro de Enoque. Então o livro de Enoque possivelmente é a primeira literatura que tem essa conexão entre o Messias, como sendo o descendente de Davi, o filho de Davi, e o Filho do Homem. Então, a conexão filho de Davi, filho do homem, o filho de Davi é o Filho do Homem, é uma conexão que primeiramente é feita pelo livro de Enoque. Então, outros temas que há no livro de Enoque são importantes para os cristãos também. O inferno de fogo como castigo dos ímpios. A gente encontra algo disso no Antigo Testamento, aqui e ali, mas uma teologia do inferno, digamos assim, como a gente já encontra nos evangelhos canônicos, principalmente os evangelhos sinóticos, é algo que a gente vê no livro de Enoque. Então, o livro de Enoque, ele toma, claro, esse simbolismo que já está no Antigo Testamento, mas ele expande esse simbolismo, e quando a gente pega o Evangelho de Marcos, o Apocalipse de João, tudo ali já está pronto para, digamos assim, esses livros serem escritos naquilo que eles dizem sobre isso. Então, isso é algo que vem do livro de Enoque. O reino de 1000 anos do Messias, o livro de Enoque. Os diversos trechos do Novo Testamento que fazem alusão ao livro de Enoque. Então, 3 exemplos. Judas 14 e 15. A carta de Judas cita literalmente um trecho dos primeiros capítulos do livro de Enoque. Trechos que diz o seguinte: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo o seguinte: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, veja, a gente tem uma narrativa aqui interessante. O Senhor virá com os seus anjos, suas miríades celestiais, para executar o juízo. Isso é claro, a gente já encontra algo disso em Zacarias, que também é um livro apocalíptico. Então a gente já encontra algo disso, mas aqui Judas cita diretamente o livro de Enoque. E possivelmente vários outros textos no Novo Testamento que falam da mesma coisa, de que o Senhor virá com poder, com seus santos anjos, etc., faz alusão também a esse trecho que aqui é citado explicitamente. Existe uma frase importante de Cristo que ele diz em Lucas 6, ai de vós, os ricos. Essa frase vem do livro de Enoque. Há toda uma seção do livro de Enoque sobre isso, na realidade. E outras narrativas, como, por exemplo, a prisão dessas criaturas celestiais. Uma coisa interessante que a gente vê, por exemplo, na carta de Judas, na carta de 2 Pedro, é que as criaturas celestiais, elas estão presas, elas estão aprisionadas nesses livros. Então, essas criaturas celestiais, esses anjos que caíram, não são os demônios estão agindo aí no mundo.
Então, quem são esses que estão presos? Quem são esses que estão aprisionados? Então, o livro de Enoque é o que dá essa narrativa. São aqueles vigilantes que se uniram às mulheres e que foram aprisionados depois, que não receberam misericórdia. Então, isso aqui é um pouco do livro de Enoque. Eu acredito que tudo isso já nos mostra algo de como essa literatura é importante para nós. E é importante saber que os livros apócrifos, o livro de Enoque, entre os principais deles, mas os livros apócrifos em geral, eles fazem parte do imaginário do judaísmo do Segundo Templo, especialmente das vertentes do judaísmo que estavam longe do ramo central, digamos assim, do ramo dominante, daquilo que se tornou, inclusive, parte do judaísmo rabínico. O judaísmo rabínico fez o possível para eliminar grande parte dessa literatura apócrifa, assim como depois os cristãos também. Mas a gente pode dizer que o livro de Enoque tem uma grande importância. Esse livro tem grande importância. Eles eram lidos pelos pais da igreja, eram lidos pelos apóstolos, e nós devemos também seguir o caminho que eles seguiram, ler esses livros e entender que eles vão nos ajudar a encontrar as nossas raízes como cristãos. Você concorda com isso que eu disse? Se você concorda, comente, me diga aí o que é que você pensa disso. Inclusive, eu quero fazer um vídeo sobre cada um dos livros deuterocanônicos. Eles não são muito conhecidos entre os protestantes, inclusive. Então, eu quero te ajudar a entender os livros deuterocanônicos. Quero fazer um vídeo sobre cada um deles e também sobre vários livros apócrifos também. Qual livro você gostaria que eu comentasse e por quê? Me diz aí nos comentários. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.